Você já parou para pensar que a maior prisão que você vive talvez não tenha grades, que as correntes mais pesadas que você carrega podem estar dentro da sua própria cabeça? Que você pode estar livre no papel, mas completamente amarrado por dentro? Essa é a verdade que pouca gente quer encarar. E é aqui que a gente precisa começar. Porque se você veio até aqui, é porque algo dentro de você sabe que precisa de liberdade. E não é a liberdade de fazer o que você quer. É a liberdade de ser quem Deus criou você para ser. Deixa eu te contar algo que mudou tudo para mim. Não foi um milagre instantâneo. Foi uma revelação lenta, profunda, dolorida. Foi entender que Jesus não veio só para te perdoar. Ele veio para te libertar. E a liberdade que ele oferece não começa no que você faz. Começa no que você pensa, no que você acredita, no que você deixa habitar dentro de você. Porque é lá dentro, naquele lugar silencioso onde ninguém te vê, que tudo começa. É lá que nascem os medos. É lá que as mentiras criam raízes. E é lá que a guerra mais importante da sua vida está sendo travada agora, enquanto você me escuta. Jesus disse uma coisa que a gente precisa parar para digerir devagar. Em Marcos capítulo 7, versículo 21, ele falou que é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades. Tudo começa dentro. Não é o mundo que te contamina primeiro, é o que você deixa brotar dentro de você. Isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque significa que você não é vítima eterna das circunstâncias. Assustador porque significa que você tem responsabilidade sobre o que acontece dentro da sua mente. Pensa nisso. Quantas vezes você já foi dormir cansado do dia, mas com a cabeça acelerada? Quantas vezes você já passou a noite inteira revisando conversas que já aconteceram, criando cenários de coisas que nem existem, julgando a si mesmo por erros do passado, ou se preocupando com um futuro que você nem sabe se vai chegar? Você já percebeu que a maioria do seu sofrimento não está acontecendo agora? Está acontecendo na sua memória ou na sua imaginação. E é aí que mora o problema. Porque você não pode viver no passado que já foi, nem no futuro que ainda não é. Você só pode viver agora. E agora, neste exato segundo, você está respirando. Você está vivo. Você tem escolha. Agora, escuta isso com atenção. Jesus falou em João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais para frente, no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade não vem de sentir coisas boas, vem de conhecer a verdade. E a verdade sobre você não é o que o seu medo diz. Não é o que a culpa sussurra no seu ouvido. Não é o que a ansiedade grita quando você acorda de madrugada. A verdade sobre você é o que Deus fala. E Deus fala que você foi criado à imagem dele, que você foi comprado por um preço alto, que você foi escolhido, que você tem propósito, que você não foi abandonado, que você não está sozinho. Mas se você não conhecer essa verdade, se você não deixar ela entrar e ocupar espaço dentro de você, ela não vai ter poder nenhum na sua vida. Deixa eu te explicar como isso funciona. A tua mente é como um jardim. Tudo que você planta ali cresce. Se você planta medo, cresce ansiedade. Se você planta ressentimento, cresce amargura. Se você planta dúvida, cresce incredulidade. E o pior é que a gente nem percebe o que está plantando. A gente vai vivendo no automático, consumindo qualquer coisa, ouvindo qualquer voz, repetindo qualquer pensamento. E aí, de repente, a gente olha para o jardim da nossa mente e vê um monte de ervas daninhas que a gente nem sabe de onde vieram, mas vieram de algum lugar. Vieram das sementes que você deixou entrar.
Agora vem a parte boa. Você pode arrancar essas ervas. Você pode plantar de novo. E o manual de como fazer isso está na palavra de Deus. Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação não acontece da noite para o dia. Acontece pela renovação. E renovação é um processo. É diário. É intencional. É você acordar e decidir o que você vai deixar entrar na sua cabeça hoje. É você perceber quando um pensamento tóxico aparece e não deixar ele se acomodar. É você substituir a mentira pela verdade, repetidamente, até que a verdade seja mais forte. Deixa eu te mostrar como isso acontece na prática. Vamos falar de algo real, algo que eu sei que você já sentiu. Medo. Medo de fracassar. Medo de não ser suficiente. Medo de ser abandonado. Medo de que Deus desistiu de você. Esse medo não vem de Deus. Isso a gente já sabe. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, se tem medo, é porque você ainda não entendeu completamente o amor de Deus por você. E tudo bem. Isso não te faz menos cristão. Isso te faz humano. Mas agora você precisa fazer alguma coisa com esse medo. Quando o medo bater, e ele vai bater, você não pode simplesmente ignorar. Ignorar não funciona. Você precisa nomear ele, olhar para ele e dizer: eu sei de onde você vem. Você não é a verdade. Você é uma mentira tentando me controlar. E então você substitui. Você pega a palavra e fala em voz alta. Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 1,7. Você repete isso até sentir que algo dentro de você começa a mudar. E não vai ser mágico. Vai ser lento, mas vai ser real. Agora deixa eu falar de outro inimigo silencioso. Culpa. Culpa pelo que você fez. Culpa pelo que você não fez. Culpa que você carrega há tanto tempo que você já nem lembra mais de onde ela veio. Você vai na igreja, levanta as mãos, canta, mas quando volta para casa, a culpa está lá, esperando por você. E ela sussurra: você não presta. Deus sabe o que você fez. Você nunca vai ser limpo. E sabe o que é pior? Você acredita. Você acredita na voz da culpa mais do que acredita na voz de Deus. Mas escuta o que a palavra diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Toda injustiça, não algumas, não as pequenas, toda. Isso quer dizer que se você confessou, se você se arrependeu de verdade, você está limpo. E a culpa que você ainda carrega não é de Deus, é do inimigo tentando te manter preso ao passado. Porque enquanto você estiver olhando para trás, você não consegue caminhar para frente. Então você precisa tomar uma decisão. Ou você acredita no que Deus falou, ou você acredita no que a culpa fala. Os dois não podem ser verdade ao mesmo tempo. Tem outra coisa que prende muita gente: ofensa, mágoa, ressentimento, aquela pessoa que te machucou e nunca pediu desculpas, aquele familiar que te traiu, aquele amigo que te abandonou. E você carrega isso. Você carrega como se fosse uma medalha de honra, como se guardar a dor fosse uma forma de justiça. Mas não é. É veneno. E o pior é que esse veneno não machuca quem te feriu. Machuca você. Corrói você por dentro, te deixa amargo, desconfiado, fechado. E Jesus foi muito claro sobre isso. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, ele disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Isso é duro, mas é verdade. Perdoar não é fingir que não doeu. Não é dizer que está tudo bem. Perdoar é soltar. É tirar aquela pessoa do banco dos réus na sua cabeça e entregar a Deus. É dizer: eu não vou mais carregar isso. Não é meu. Eu entrego a ti. E quando você faz isso, algo dentro de você se liberta. A corrente cai.
A porta se abre e você percebe que quem estava preso o tempo todo era você, não a pessoa que te machucou. Vamos falar também sobre ansiedade, porque eu sei que isso está martelando na cabeça de muita gente que está me ouvindo agora. As contas, o trabalho, a família, os planos que não deram certo, o futuro que parece incerto. E você tenta controlar, você tenta prever, você tenta se preparar para todos os cenários possíveis e, no fim, você não controla nada, só se desgasta. Jesus falou sobre isso de um jeito muito direto. Em Mateus 6, versículo 34, ele disse: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal." Basta ao dia o seu próprio mal. Você leu isso? Hoje já tem seus desafios. Você não precisa adicionar os desafios de amanhã. Mas a gente faz isso. A gente vive num futuro imaginário cheio de catástrofes que provavelmente nunca vão acontecer. E aí a gente perde o presente, a gente perde a paz, a gente perde a capacidade de ver o que Deus está fazendo agora. Então a prática aqui é simples, mas difícil. Quando a ansiedade vier, você respira fundo e você volta para o agora. Você pergunta: o que eu posso fazer neste momento? Não amanhã, não na semana que vem, agora. E você faz isso, e você confia que Deus cuida do resto. Agora, deixa eu te mostrar algo revolucionário que Paulo ensinou. Ele disse em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Leva cativo todo pensamento. Isso é guerra espiritual real. Não é gritaria, não é show. É você identificando um pensamento que não vem de Deus e prendendo ele antes que ele tome conta de você. É você decidindo o que vai habitar na sua mente e o que não vai. E como você faz isso na prática? Primeiro, você precisa estar atento. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Deixa qualquer pensamento entrar, se instalar, crescer, virar crença. Você não pode fazer isso. Você precisa vigiar. Quando um pensamento aparecer, você pergunta: isso é verdade? Isso glorifica a Deus? Isso edifica alguém? Se a resposta for não, você joga fora, literalmente. Você fala: eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Ele não tem autoridade sobre mim. E você substitui, porque a mente não fica vazia. Se você tirar o lixo, coloca algo bom no lugar. Paulo também deu uma lista do que colocar. Em Filipenses 4, versículo 8, ele escreveu: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a dieta mental que Deus prescreve. E assim como você não pode comer porcaria todos os dias e esperar ter saúde, você não pode consumir conteúdo tóxico todos os dias e esperar ter uma mente saudável. Então, aqui vai uma pergunta honesta para você responder só para você mesmo. O que você tem consumido? O que você assiste antes de dormir? O que você lê no celular assim que acorda? Com quem você conversa? Que tipo de música você escuta? Porque tudo isso está plantando sementes dentro de você. E você vai colher exatamente o que plantou. Se você planta palavra, você colhe fé. Se você planta reclamação, você colhe desânimo. Se você planta gratidão, você colhe alegria. É simples, não é fácil, mas é simples. Deixa eu te contar uma história que talvez você já conheça, mas precisa ouvir de novo. Pedro andando sobre as águas. Você lembra? Mateus 14. Os discípulos estão no barco, no meio da tempestade. Jesus vem andando sobre o mar. Pedro vê e fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus fala uma palavra só: vem. E Pedro sai do barco, e ele anda sobre a água.
Um homem comum, feito de carne e osso, desafiando a gravidade, desafiando a lógica, simplesmente porque Jesus disse, vem, e ele acreditou. Mas aí ele olha para o vento, ele vê a tempestade, ele tira os olhos de Jesus e coloca nos problemas, e ele afunda. E sabe o que Jesus disse? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pequena fé, não ausência de fé, pequena. Porque Pedro teve fé suficiente para sair do barco. Teve fé suficiente para dar os primeiros passos, mas não teve fé suficiente para manter o foco. E isso é a gente. A gente começa bem, a gente sai do barco. Mas aí vem o vento, vem a conta que não fecha, vem o diagnóstico, vem a decepção, e a gente tira os olhos de Jesus e afunda. Mas escuta isso. Jesus não deixou Pedro afogar. Ele estendeu a mão e segurou. E ele vai segurar você também. Toda vez que você começar a afundar, toda vez que a dúvida vier, toda vez que você sentir que não vai conseguir, Jesus está ali, mão estendida, esperando você pedir ajuda, esperando você voltar o olhar para Ele. Porque o segredo não é nunca duvidar. O segredo é saber para onde correr quando a dúvida vier. Agora vamos falar sobre algo que muita gente não quer ouvir. O poder da confissão. Não confissão de pecado só, confissão de fé. Provérbios 18, versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As palavras que saem da sua boca têm poder. Elas criam realidade, elas moldam o futuro, e você tem usado esse poder contra você mesmo. Quantas vezes você já falou, eu não consigo, eu nunca vou sair dessa, eu sou um fracasso, eu sou assim mesmo. Você está profetizando sobre a sua própria vida, e você está profetizando destruição. Mas e se você começar a falar o que Deus fala? E se você começar a decretar em voz alta, eu sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, todas as coisas cooperam para o meu bem, Deus tem um propósito para minha vida, eu vou sair dessa, eu vou vencer. No começo vai parecer mentira, você vai falar isso e não vai sentir nada, mas continue, porque a fé não vem pelo sentir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então você fala, você ouve você mesmo falando, e aos poucos algo dentro de você começa a acreditar. Isaías 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para qual foi enviada. Então, quando você declara a palavra sobre a sua vida, você não está falando sozinho, você está liberando o poder de Deus. Você está alinhando a sua boca com a vontade do céu. E isso muda tudo. Tem uma coisa que eu preciso te dizer antes de a gente chegar no final. Renovar a mente não é um evento, é um processo. Não vai ser rápido, não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai sentir que não está funcionando. Vai ter dia que os pensamentos antigos vão voltar com força total. E você vai pensar, será que eu estou fazendo algo errado? Não, você não está. Você só está no meio da guerra. E guerra é assim. Tem batalhas que você perde. Tem dias difíceis. Mas isso não significa que você perdeu a guerra. Toda vez que você captura um pensamento e substitui por verdade, você ganha terreno. Toda vez que você perdoa quando não quer perdoar, você quebra uma corrente. Toda vez que você agradece no meio da dificuldade, você planta semente de fé, e essas sementes crescem. Devagar, mas crescem. E um dia você vai acordar e perceber que aquele pensamento que te atormentava por anos não tem mais poder sobre você. Que aquele medo que te paralisava não consegue mais te segurar. Que aquela culpa que te sufocava foi embora. E você vai saber que não foi sorte. Foi transformação, foi renovação, foi Jesus cumprindo a promessa de te libertar. Agora imagina comigo, imagina você daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Imagina você com uma mente renovada,
uma mente que não é mais campo de batalha, mas jardim cultivado. Imagina você olhando para trás e vendo de onde Deus te tirou. Imagina você ajudando alguém que está onde você estava, compartilhando a mesma verdade que te libertou, sendo testemunho vivo de que Jesus realmente liberta, não só do pecado, mas da prisão mental, da escravidão emocional, do ciclo de pensamentos tóxicos. Isso não é fantasia, isso é promessa de Deus para quem decide acreditar e obedecer. Então agora vem a decisão, porque eu posso falar por horas, mas se você não decidir nada, nada muda. A decisão é sua. Você vai continuar vivendo no automático, deixando qualquer pensamento entrar, acreditando em qualquer mentira? Ou você vai tomar posse da autoridade que Jesus te deu e começar a renovar sua mente? Você vai continuar refém do passado, das ofensas, dos medos, da culpa? Ou você vai soltar tudo isso aos pés da cruz e caminhar livre? Liberdade não é ausência de luta. É saber quem você é no meio da luta. É saber que você não está sozinho, que Deus não desistiu de você, que Ele está trabalhando em você mesmo quando você não sente, que cada dia é uma nova chance de escolher a verdade, de plantar certo, de falar certo, de acreditar certo. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é o começo de uma vida que vale a pena viver. Eu quero te convidar agora a fazer algo simples. Se você chegou até aqui, se algo dentro de você foi tocado, deixa um comentário simples. Não precisa ser grande. Escreve só: eu escolho renovar minha mente. Ou eu escolho a verdade. Deixa isso registrado, não por mim, por você. Porque quando você declara publicamente, algo muda. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Não guarda só para você. Porque tem gente morrendo por falta de conhecimento. Tem gente presa achando que não tem saída. E você pode ser o canal que Deus usa para levar liberdade para essa pessoa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve-se agora. Porque a gente vai continuar falando sobre essas verdades que transformam, sobre fé real, sobre Jesus real, sobre liberdade real. E eu quero você junto comigo nessa jornada. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque o próximo pode ser exatamente o que você vai precisar ouvir amanhã. Antes de terminar, eu quero orar por você. Não uma oração formal, uma oração de coração. Pai, eu peço por cada pessoa que ouviu essa mensagem, que o Teu Espírito Santo faça real no coração dela aquilo que os ouvidos ouviram. Que Tu quebres toda a fortaleza mental, todo pensamento de medo, culpa, dúvida, ressentimento. Que Tu plantes no jardim da mente dela as sementes da Tua palavra, verdade, amor, fé, esperança. Que ela durma em paz hoje sabendo que Tu estás no controle. Que ela acorde amanhã com uma nova determinação de viver livre. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Você não está sozinho, você não foi esquecido e a sua história não terminou. O melhor ainda está por vir. Fica na paz.